Hoje nós estamos iniciando essa jornada Enchei-vos do Espírito, baseado no livro de Efésios capítulo 5, versículo 18, onde diz: não vos embriagueis com vinho que há devassidão ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? Nós viemos nesse mês de janeiro de uma jornada onde nós passamos por processos de libertação durante os cultos de quarta-feira, e muitos foram tocados, abençoados. Nós tivemos 2 finais de semana na chácara, lá no Setoc, ministrando intensamente acerca de libertação, onde as pessoas ali realmente puderam ter experiências muito fantásticas. Domingo nós tivemos aqui no culto das 19 um resultado muito imediato daquilo que Deus faz. Uma das pessoas que estavam passando pelo curso de libertação, ali com situações mal resolvidas em relação à sua mãe, pôde realmente ali, de uma forma muito consciente, porque a libertação ela parte do princípio do conhecimento da verdade, e foi-se intensamente ministrado acerca das verdades da palavra de Deus e como nós devemos agir de acordo com essa palavra. Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa resposta diante da exposição da palavra de Deus? E essa pessoa então ela pôde resolver isso com a sua mãe. E à noite a sua mãe estava no culto, e a pastora Ana esteve ministrando, e depois que terminou o culto, essa pessoa veio abraçando a pastora Ana, chorando, impactada por tudo aquilo que Deus falou através da palavra de Deus naquela noite. E era uma pessoa que conhecia a Ana. A Ana deu o testemunho dela aqui. Enquanto a Ana estava dando testemunho, ela falou assim: mas essa é a Ana Lúcia, que fazia muitos anos que ela não via e que haviam estudado juntas. E nós ficamos maravilhados de ver que quando nós liberamos o perdão, as prisões que prendem e aprisionam as pessoas, elas são quebradas, e as pessoas então são livres. Muitas vezes as pessoas elas não tiveram uma experiência com Deus. Muitas das pessoas oram pelos seus familiares, oram pelas suas famílias para que haja uma conversão, mas a verdadeira conversão da família vai partir das nossas atitudes, da nossa postura em relação a muitas coisas. Então, quando nós abrimos o coração realmente para termos um coração perdoador e um coração cheio de amor, é que o Espírito de Deus ele tem liberdade para começar a agir na vida das pessoas. Mas quando passamos por um processo de libertação, a gente entende, quando a gente olha para a lei da física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. O mundo espiritual não é diferente. Quer dizer, ou você está sendo cheio da luz, ou você está sendo cheio de trevas. Então, na nossa vida, na nossa alma, os quartinhos que existem dentro da nossa alma, ou eles estão habitados pela luz, ou eles estão habitados pelas trevas. E você pode até dizer: mas pastor, eu sou um cristão e todos os meus quartos estão cheios de luz. A pergunta é: será que isso é verdade mesmo? Com certeza existe algum quarto da sua casa, algum cômodo da sua casa que ainda está trancado e que ainda não há a luz completa de Deus. Mas Jesus diz que quando a luz chega, as trevas são dissipadas e as trevas vão embora. Então, quando as trevas vão embora, nós precisamos preencher isso com a luz. Então, esse mês de fevereiro é um mês para você se encher
do Espírito Santo. E eu estava refletindo essa tarde, na verdade, durante esse início de semana, pensando na palavra de hoje. Que palavra trazer, o que falar acerca disso? E quando a gente pensa de se encher do Espírito, o que é isso? O que de fato é isso? Como isso funciona? Às vezes dá um nó na cabeça. O que é se encher do Espírito? Por exemplo, quando você come muito, você fala, eu estou cheio. Quer dizer, o seu estômago encheu e você fala que está cheio. Quando uma pessoa bebe demais, na verdade, ela não está cheia, mas o efeito do álcool vai transpassar todo o seu corpo, e os sinais dessa embriaguez vai ser visível a todas as pessoas. Porque quando ela começa a tomar alguma bebida alcoólica e ela toma além da medida, né, ela começa a ser, de certa forma, dominada pelo efeito dessa bebida. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele usa exatamente esse paralelo, dizendo assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí, quando a gente pensa de ser cheio do Espírito, você pode olhar essa taça, ela está vazia, e aí você pensa, se eu colocar água eu vou encher. Então como que eu me encho do Espírito? Eu bebo o Espírito, como que eu me encho? Como que eu faço para me encher do Espírito Santo? E aí eu fiquei a pensar sobre isso, porque às vezes se fala tanto sobre encher do Espírito, mas o que de fato é ser cheio do Espírito Santo? Às vezes nós vemos muito essa expressão na Bíblia. Você lê a Bíblia e você vê, ele era cheio do Espírito Santo. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Partindo do princípio do que o apóstolo Paulo está nos ensinando, quer dizer, quando você começa a beber, e aí você vai bebendo, chega um momento que você não controla mais as suas emoções. Você não tem mais o controle das suas emoções. Geralmente tem aquele bêbado chato, né? Às vezes você tem, ou já conheceu aquele bêbado que ele bebe demais e aí começa a te abraçar, começa a babar em você, fala cuspindo em você, né? E baba em você e te abraça, e começa a chorar. Tem bêbado que começa a chorar, né? E ele te abraça e começa a falar disparado. Aquela pessoa que é quieta começa a falar, e às vezes fala até besteira, fala asneira. Então cada um passa a ter uma reação. Isso depende muito do temperamento da pessoa. Dependendo do temperamento, a reação dela quando ela se embriaga é diferente de uma para com a outra. Mas o fato é que quando ela está cheia da bebida, e cheia nesse sentido onde a bebida ela envolveu ela de tal forma que a bebida agora passou a dominá-la, a exercer o controle sobre ela. Mas é um controle de certa forma maléfico, que leva as pessoas às vezes a cometer até atrocidades, a matar. Tem pessoas que ficam valentes, tem pessoas que ficam iradas, e a gente vê muitas mortes acontecendo, principalmente em bares, onde as pessoas elas se embriagam e de repente ficam muito valentes, e aí parte com uma briga e muitas pessoas morrem por conta disso. Você vê isso acontecer muito na periferia. E o apóstolo Paulo está dizendo: não entre por esse caminho, mas enchei-vos do Espírito. Então o sentido que ele quer dizer é exatamente isso. Se encher do Espírito, o que ele quer dizer é que você precisa aprender a ser totalmente controlado pelo Espírito Santo.
que você precisa estar totalmente envolvido pelo Espírito Santo. Por exemplo, na antiga aliança, antes da nova aliança, havia o átrio, havia o lugar santo e havia o santo dos santos. O santo dos santos era um lugar onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. Ele só podia entrar uma vez por ano para fazer a confissão pelos pecados de toda a nação. E geralmente ele entrava com um incensário e aquela fumaça tomava conta. Nós temos uma canção que retrata muito isso. No Santo dos Santos, a fumaça me envolve, só os teus olhos me veem. Então a pessoa entrava quando o sumo sacerdote entrava, aquele espaço estava tomado por fumaça, pelo incensário que envolvia toda aquela fumaça. Então quando ele entrava, ele não enxergava nada, porque a fumaça estava ali em volta dele, ele estava envolto por aquela fumaça. Então aquela fumaça o enchia, ele estava ali. É como se você mergulhar. Quando você mergulha na água, quer dizer, você pode entrar na água, nadar na água, você está ainda com partes de você fora da água. Você pode ficar em pé numa piscina, mas quando você mergulha, você está totalmente cheio daquela água. Aquela água está envolvendo você completamente. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, a fumaça o envolvia completamente. Então, ser cheio do Espírito nos arremete a aprendermos, dia após dia, no nosso dia a dia, a permitirmos que o Espírito Santo tenha o controle total da nossa vida. Isso é ser cheio do Espírito. Hoje uma discípula mandou uma mensagem para mim dizendo da experiência que ela teve hoje com o Espírito Santo. Ela estava com uma pessoa aguardando com o carro, a pessoa ia andando no carro e estava passando uma senhora com uma criança, e o Espírito Santo falou para ela: essa pessoa vai para o posto de saúde, dê uma carona para ela. Ela falou, e ela ficou relutando disso com aquilo, e a pessoa passou por ela. Só que o posto de saúde era para uma direção oposta à direção que ela estava indo. E aí ela pegou aquela pessoa que estava com ela, colocou no carro, e ela estava indo, e de repente falou, o Espírito Santo incomodando ela, ela deu meia volta e foi até aquela senhora e parou e perguntou para aquela senhora: para onde a senhora está indo? Ela falou: eu estou indo para o posto de saúde. Aí ela falou assim: a senhora quer uma carona? Eu vou te dar. E eu estou atrasado, que eu tenho um horário. E aí ela colocou aquela senhora no carro e deu carona para aquela senhora até o posto de saúde. E ela falou assim: pastor, como eu estou feliz de ter ouvido a voz do Espírito Santo. Então é você aprender a ser dominado. O Espírito Santo, na verdade, todos os dias ele quer nos ensinar, todos os dias ele quer nos fazer vivenciar essa verdade. Mas o fato é que quando nós caminhamos na nossa razão e quando nós caminhamos nas nossas emoções, nós somos derrotados diariamente. Mas quando nós aprendemos a permitir que as nossas emoções e a nossa razão esteja submetido à vontade do Espírito Santo, e quando as minhas emoções e a minha vontade e o meu intelecto está totalmente submetido ao Espírito Santo, eu logro êxito. Mesmo que no primeiro momento a sua mente está dizendo: mas isso é loucura que você está fazendo, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne, para não fazermos aquilo que queremos. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, geralmente nós entramos numa dimensão que não é a dimensão física, nós entramos na chamada quarta dimensão, nós entramos na dimensão do Espírito. E quando nós entramos na dimensão do Espírito, Deus
ele não age segundo o meu pensamento. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos, assim como o céu é mais alto do que a terra. Então Deus não age segundo os meus pensamentos, nem segundo os seus. E aí, quando nós começamos a caminhar nessa dimensão, onde nós nos permitimos que o Espírito nos guie, nos direcione, a princípio nós podemos pensar: isso é um pensamento da minha cabeça. Você acha que isso não passou na cabeça dessa discípula? Não, isso é loucura, isso é pensamento da minha, eu estou doida. Onde agora virei vidente? Mas ela tinha certeza que o Espírito estava falando com ela. Mas quando a gente se rende, quando a gente permite que o nosso intelecto se submeta e ser cheio do Espírito Santo, a palavra correta é isso, é se submeter totalmente, 100% ao Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito é nos submetermos. E aí, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai ver algumas coisas bastante interessantes acerca disso. Lucas capítulo 3, versículo 1, projeta na tela para mim, por favor. Diz assim, acompanhe na tela que fica mais rápido, porque nós vamos falar alguns textos aqui. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, pode continuar, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Por que o autor de Lucas escreve tudo isso? O autor de Lucas escreve falando assim: quem era que mandava naquela época? Então poderia falar, sendo Dilma presidente do Brasil, Azambuja governador do estado de Mato Grosso do Sul, Bernal prefeito de Campo Grande, veio a palavra de Deus a Ademir, na igreja evangélica de Campo Grande. Não, mas foi aonde? A João, aonde? Não foi num grande centro, não foi lá em Jerusalém, não foi na capital do governo, foi no deserto. A palavra de Deus estava com João no deserto. Mas o fato é, sabe o que acontecia? Multidões e multidões afluíam a João aonde? No deserto. Porque as pessoas iam ouvir um cara esquisito, porque João Batista era esquisito. É um cara vestido com pele de camelo, provavelmente barbudão, parecendo um ermitão, vivia só no deserto. E a mensagem do cara era dura: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor? A mensagem dele não era para qualquer um ouvir, mas o fato é que a multidão ia ouvir, e a multidão ouvia e se convertia e batizava. E a pergunta é: por quê? Por que uma multidão ia ouvir um camarada daquele? Aí tem gente que fala: minha célula não enche porque eu moro na periferia. Não, João Batista, ele não morava na periferia, ele morava no deserto. Você sabe o que tem no deserto? Nada. O deserto não tem nada, não tem vida. No deserto não tem vida. As pessoas iam lá no deserto, onde João estava. Qual era o segredo? Ele era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. O Evangelho de Lucas nos fala isso. Lucas capítulo 1, versículo 15. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Então, João Batista já era um profeta escolhido pelo Senhor desde o ventre da mãe. Ele vem diante de uma promessa, cheio do Espírito Santo, ele cresce, e quando ele começa a desenvolver o seu ministério, as pessoas iam até ele para ouvir, porque a palavra de Deus estava com ele, e ele era um homem cheio do Espírito Santo, e as pessoas se convertiam, as pessoas iam até ele.
Uma segunda pergunta: o que leva um homem medroso se encher de coragem? Nós conhecemos um homem na Bíblia chamado Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. E Simão significa um caniço agitado pelo vento, quer dizer, uma pessoa inconstante. Uma hora pensava de um jeito, outra hora de outro, pusilânime, uma pessoa medrosa mesmo. Assim era Simão, chamado Pedro. Depois o nome dele passou a ser Pedro, mas esse homem era um homem totalmente tomado por medos. A gente vê algumas situações dele. No momento ele estava cheio de coragem, no outro momento ele estava cheio de medo. Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Ele dá, sei lá, alguns passos, de repente ele afunda e ele fala: Deus me socorre, Jesus me socorre. Primeiro está cheio de coragem, daqui a pouco está afundando. Senhor, eu estou contigo para ir até a morte. Eu conheço você, você não é um deles? Nunca vi esse homem. E não foi uma vez, 3 vezes ele nega que conhecia Jesus. Mas esse homem que, diante de situações de perigo, era dominado pelo medo, e que depois que Jesus ressuscita e passa a conversar com eles alguns dias, dando instruções, orientando, e uma das últimas instruções é: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos pelo Espírito Santo, de poder, da presença do Espírito Santo. E é esse o sentido, revestido, é envolvido, é esse o sentido de ser cheio do Espírito Santo, é ser totalmente envolvido, onde as minhas emoções, a minha alma realmente se submeta à vontade do Espírito. E esse homem então, ele é envolvido por essa presença de tal forma que de repente ele não tem mais medo de nenhuma autoridade. Ele começa a discursar, ele começa a pregar de uma forma tão veemente. Vamos ver isso, Atos capítulo 4, versículo 9. Vamos ler o 8, Atos 4, 8. Põe o 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós ancião. Pode ler 9. Se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste. E ele está falando e está acusando ainda, né? Antes ele tinha medo de falar, e agora ele está até acusando os caras que mataram Jesus. Aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Pode passar. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Pode continuar. Então eles, vendo a intrepidez, a ousadia de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus. Mas o que fez a diferença na vida de Pedro e de João é que ele agora estava revestido, envolto, cheio, controlado, dominado. Realmente ele havia submetido a vontade dele à vontade do Espírito, e agora ele não tinha mais medo. Ele venceu o medo, ele venceu a insegurança, ele aprendeu a se submeter totalmente à direção do Espírito. Então ele não tinha mais medo. Nós vemos uma outra situação, uma terceira pessoa. Você gosta que alguém fale mal de você? Sim ou não? Você gosta de ser rejeitado? Sim ou não? Ninguém gosta de que alguém fale mal da gente, ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta de ser ignorado. E como você reagiria se as pessoas começassem a falar mal de você?
Como você reagiria se as pessoas rejeitassem você? Geralmente, quando os adolescentes fazem muito isso, não sei se fazem hoje, mas geralmente na minha época às vezes fazia muito isso, né? Às vezes você estava numa rodinha, estava chegando alguém, aí a pessoa fala assim: vamos gelar fulano, né? E aí o que a gente fazia? Ignorava o cara. Aí o cara chegava, começava a puxar papo, você fazia de conta que nem estava ouvindo, cara, e aí puxava o assunto com o outro. Mas o duro é quando esse cara era você. Você ficava tão constrangido que você vazava, você saía por fora, falava assim: cara, não tem espaço para mim hoje, né? E você saía mal daquela situação. E às vezes, se você era o pestinha, né, que teve essa ideia diabólica, você falava: ah, que legal, conseguimos, vencemos, olha como ele ficou. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta dessa situação. Mas nós olhamos para um homem chamado Estevão na Bíblia. As pessoas não estavam falando mal dele, as pessoas estavam com pedras na mão para tirar pedra nele, para matá-lo, para apedrejá-lo, para tirar a vida dele. E o que você faria diante disso? Atos capítulo 7, versículo 55. Acompanhe. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à direita de Deus. 57. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e lançando-o fora da cidade, porque a cidade tinha muralhas, aí eles arrastaram ele para fora da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas puseram suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. O que você faria se fosse você? Você teria essa coragem? Você teria essa ousadia? Sabe por que Estevão teve essa coragem, essa ousadia? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava tomado pela presença de Deus, suas emoções estavam totalmente submetidas à vontade do Espírito Santo. Ele foi o primeiro mártir cristão. E olha o que diz o verso 59. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, morreu, adormeceu e morreu. Sim. Sendo apedrejado pelas pessoas, os perdoou. Nós só temos condições de perdoar as pessoas se formos cheios do Espírito. Na nossa razão humana, na nossa mente, nós não temos condições de perdoar ninguém, porque a nossa alma, ela é extremamente maligna. Nós somos vingativos por natureza, nós queremos justiça. Apesar da nossa justiça ser um trapo de imundícia, nós queremos justiça. Então, nós só conseguiremos vencer nesse mundo atual se formos cheios do Espírito. Eu disse aqui na ministração de quarta-feira, dizendo que nós precisamos romper no nível de sermos libertos completamente, a ponto de vivermos vitoriosamente com as cargas de rejeição e de injustiça que sofremos. Porque ser injustiçado e sofrer rejeição é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. Se você não quiser ser rejeitado, se você não quiser sofrer injustiça,
vem aqui depois do culto que eu faço uma oração para você ser promovido para a glória, para morrer logo. Alguém se habilita? Levanta a mão que eu vou orar. Porque não tem jeito, querido. Se você está aqui na terra, você vai ser rejeitado, você vai ser injustiçado, as pessoas vão falar mal de você. E se você não aprender a viver, como que eu posso conviver vitoriosamente com cargas de rejeição e de injustiça? Só sendo cheio do Espírito. Não tem outro jeito. Você quer viver vitoriosamente? Seja cheio do Espírito. Permita que o Espírito domine você. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele diz já estou crucificado, quer dizer, eu já morri. A minha vontade já morreu, as minhas emoções já morreram, o meu intelecto já está totalmente submetido à vontade de Deus. Então aqui não é mais o meu corpo, eu emprestei o meu corpo para Jesus viver nele. E ser cheio do Espírito Santo é isso, querido. É você emprestar o seu corpo para que Deus manifeste a glória dele através de você. Deus, ele quer manifestar a sua glória nesse mundo. Deus quer transformar esse mundo, mas ele precisa de homens e mulheres que se submetam totalmente à vontade do Espírito. E quando eu e você começarmos a fazer isso dia após dia, nós vamos criar uma reação em cadeia que vai gerar um impacto na cidade. E é isso que Deus quer, que você seja cheio do Espírito. Mas entenda algo: existe uma coisa que impede eu e você de sermos cheios do Espírito, e isso se chama pecado. Quero encerrar com Salmo 51, versículo 11. Olha a oração de Davi: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele havia pecado. Ele havia cometido um adultério e ele havia cometido um assassinato. E por um tempo ele ficou meio que anestesiado pelo pecado. Mas quando ele foi confrontado pela palavra do profeta, ele reconheceu o pecado dele. E o maior medo dele não era a consequência do pecado. O maior medo de Davi era não ter de volta a presença de Deus. Por isso ele faz essa oração: não retires de mim o teu Espírito Santo, porque eu consigo conviver com toda a consequência do meu pecado, mas eu não consigo viver sem a tua presença. Eu e você precisamos chegar nessa dimensão de jamais permitir que o pecado roube a presença de Deus nas nossas vidas. Portanto, se você tem pecado, se você tem falhado, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Existe um remédio para você voltar a desfrutar da presença do Espírito Santo: é arrependimento. Quando eu me arrependo, quando eu reconheço que eu errei, que eu pequei, eu posso ser devolvido a viver uma vida de completa alegria na presença de Deus. Se coloca em pé, equipe de louvor.
Feche os seus olhos. E eu gostaria que você agora fizesse a sua oração, você e Deus. A equipe de louvor vai estar ministrando essa canção, e você vai estar falando com Deus. Se você tem falhado, se você tem pecado, que você possa se arrepender agora. Peça perdão ao Senhor e faça como Davi: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, eu preciso de ti. Reconheça que você precisa dele e aprenda a depender dele todos os dias. Leva-me bem mais perto de tua presença, em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu. Levante as suas duas mãos aos céus. Comece a orar. Você que ora em outras línguas, comece a orar. Eu quero convidar os pastores a caminhar nos corredores, começar a profetizar sobre a vida das pessoas. Profetize para que ela seja cheia do Espírito. Se você sentir, coloque as mãos das pessoas e profetize. Comece a orar, comece a glorificar ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Fala: Senhor, Senhor, obrigado. Comece a declarar o seu amor a Jesus. Seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas dessa noite. Pai, eu profetizo que eles se submetam à vontade do Espírito. Pai, eu oro para que cada homem, cada mulher nessa noite, neste lugar, Senhor,
começar em mim, Senhor, que possamos nos submeter à tua vontade, que possamos nos submeter à vontade do Espírito, que possamos ser cheios da tua doce presença, que possamos ser revestidos da tua glória, que possamos ser revestidos da tua presença. Pai, que cada pessoa seja inundada pela tua doce e maravilhosa presença. Eu profetizo um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de abundância, um tempo de ser totalmente guiado pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito. No céu, na terra, céu na terra, oh Senhor, com mais com meu respirar, só a igreja declara: eu quero. Se você queima, ergue suas mãos e declare com desejo. Com as mãos levantadas ainda, o Espírito do Senhor está neste lugar, e é uma unção de cura neste lugar. Eu não sei se você chegou aqui enfermo, se você está doente, se você tem algum diagnóstico de enfermidade pairando sobre a sua vida, mas o Senhor que sara está aqui nessa noite. E agora nós vamos profetizar essa cura. Os pastores comecem a profetizar cura. Você será visitado pela presença do Senhor. Pai, no nome de Jesus agora, nós damos uma ordem, que no nome de Jesus, enfermidade, deixe esses corpos agora. Espírito de enfermidade, deixe esses corpos agora no nome de Jesus. Câncer, desapareça no nome de Jesus. Enxaquecas, problemas renais, problemas intestinais, na coluna, dores crônicas, no nome de Jesus. Saia dores na coluna, no nome de Jesus. Deixe essas vidas agora. Toda infecção desapareça, todo mal súbito, pensamentos de morte desapareçam agora no nome de Jesus. Toda visitação do inferno cesse agora no nome de Jesus. Eu profetizo agora a vida de Deus. Eu profetizo saúde plena no espírito, na alma e no corpo, no nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor. Você que recebeu o seu milagre, depois conte o seu testemunho. Mas agora fale para 3 pessoas: seja cheio do Espírito Santo. Pai, leve a tua igreja em paz para os seus lares, guardados e protegidos pela tua mão de poder. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos, para que eles tenham um restante de semana abençoadíssimo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, vão em paz.